Gênesis capítulo 14, verso 18, diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo. Amém? Bênção de Deus. Esta palavra tão conhecida dos leitores da Bíblia, e até porque não dizer tão misteriosa, mas Deus hoje vai nos revelar mistérios aqui. Quando nós lemos esse texto, é um ponto de vitória para Abrão. Nós vamos chamar de Abraão, depois o nome dele passa para Abraão. Ele tinha recuperado a sua família, ele entrou numa guerra para recuperar o seu sobrinho que tinha sido levado cativo. E Abraão vem vitorioso dessa peleja. E nesse momento, em dado momento, chega esse sacerdote a ele, vem a ele. E ali, Abraão, quando vê este sacerdote, ele coloca-se em posição de submissão. E esse sacerdote diz: Bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito seja Abraão. Então, ali ele faz menção do nome do Senhor. E ele traz pão e vinho. E ali nós temos a revelação de uma primeira santa ceia. Esse sacerdote traz pão e vinho para Abraão e eles celebram como se fosse uma santa ceia. E após essa celebração, Abraão presta a ele os dízimos, entrega os dízimos que ele já tinha armazenado, uma grande quantidade de animais, de todas as suas posses, peles, roupas que eram produzidas com a lã das ovelhas, todos os seus produtos, ele dizima para o rei e sacerdote de Salém, Melquisedeque. Agora, para entendermos, nós vamos voltar ao princípio. Quando Deus criou os céus e a terra, criou os animais, ele criou o homem, e do homem fez a mulher. Amém? Então Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus o colocou no jardim. E muitos nós ilusionamos que Adão estava lá passeando, estava lá desfrutando. Não, Adão estava como administrador desse jardim. E quando nós falamos jardim, nós imaginamos um jardim residencial, mas ele era imenso. Ali, um rio se entrelaçava, ele saía, se formava em quatro, se dividia em 4 rios, para irrigar esse grande jardim. E qual o propósito maior de Adão? Queridos, Adão, ali como administrador, ele tinha uma tarefa, que era testemunhar de Deus para o mundo da época. Ele era um representante de Deus. Deus colocou Adão ali, e Adão tinha comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz que pela viração do dia, Deus falava com Adão.
Isso é tão importante. Mas aí vem uma grande queda. Adão cai. E também a sua mulher. E os dois saem expulsos desse jardim. E após essa queda, ali Deus fala para o homem as dificuldades que ele teria na terra. E Adão e Eva saem do jardim e vão dar continuidade às suas vidas. Mas vamos notar uma coisa, preste muita atenção. Ao dar continuidade às suas vidas, a Bíblia diz que eles começaram a gerar filhos. E veio Caim, veio Abel. E esses dois filhos, quando nós lemos o texto sagrado, eles estão oferecendo sacrifícios a Deus. A Bíblia diz que Caim era agricultor e Abel era pastor, era um agropecuarista, trabalhava mais com a pecuária, e Caim era lavrador. E todos dois foram apresentar ofertas, sacrifícios a Deus, dízimos. A questão é que Abel tinha um coração de adorador, um coração que buscava amar a Deus. E ali Abel pegou o melhor do seu rebanho e colocou num altar e ofereceu a Deus com alegria. Deu o melhor que ele tinha. E Deus recebe esta oferta. E Caim, vendo o procedimento de Abel, ele vai fazer a mesma coisa. Só que quando ele vai oferecer os frutos, cereais, frutos, enfim, uma oferta de manjares, ele é rejeitado. Porque ele não ofereceu com alegria, ele não ofereceu com amor. E ele se irou-se. Ficou irado. E Deus falou para Caim e disse: Caim, por que se turba o teu coração? Se tu procederes corretamente, porventura eu não te aceitarei. Queridos, Deus não faz exceção de pessoas. Não. Mas Deus sonda e conhece os corações. Mas Caim não se arrependeu. Caim continua com o seu coração endurecido, procede com esse mau intento de ódio, de inveja. E indo ao campo, ele pega uma pedra e mata o seu irmão. Tirou a vida de Abel. E Deus, como falamos aqui, falava com o homem. Falava o coração, falava a sua mente. E Deus pergunta a Caim: Caim, onde está teu irmão? E Caim, com seu mau coração, ele diz: é Deus, porventura sou eu o guarda-costa do meu irmão? Porventura é eu que cuido dele? Sordidamente falando. E Deus, que tudo vê e tudo sabe, ele diz: Caim, o sangue de Abel está clamando da terra até mim. Por que fizesse isso? E ali Caim recebe a sentença, porque todo pecado tem uma consequência. Todo. Então Abel, que era uma pessoa que estava ali, devotada a Deus, dando continuidade ao trabalho de Adão, é morto. Mas a Bíblia diz que voltou Adão a conhecer a sua mulher,
E ela gerou um novo varão chamado Sete. Levante a tua mão para o céu, Sete. E esta geração de Sete vai assumir esse ministério sacerdotal de testemunhar de Deus para o mundo, para a geração dessa época. Através de Sete. Porque tem uma coisa, quando morre, cai um profeta, Deus levanta outro. E o mero dessa mensagem nesta noite, eu quero vos dizer que Deus nunca deixou de falar com o homem. Deus nunca deixou de anunciar para o homem os seus mandamentos, os seus preceitos, a sua ordenança, a sua justiça. Deus nunca deixou de falar com o homem. Pode baixar a mão. Nós sabemos, você pode dizer, mas como tinha a palavra naquela época, que sabemos que a Bíblia começou a ser escrita com Moisés, muitos anos depois, mas Deus tinha ali a palavra revelada, Deus falava. Deus nunca deixou de se revelar ao homem. Eles tinham a palavra, eles sacrificavam, eles ofereciam os seus dízimos, as suas ofertas. Ali Deus já tinha estabelecido ao homem seus estatutos. E vai passando, e de Sete é um homem que vai dar continuidade ao propósito de Deus na terra, de testemunhar de Deus na terra, de ser sacerdote de Deus na terra, e a sua linhagem vai chegar até Noé. Levante a mão para cima. Da linhagem de Sete nós chegamos a Noé. Esta geração não escuta o que Deus tem usado esses homens para falar. Até chegar em Noé, passamos também por Enoque, da mesma geração de Sete, testemunhando e falando, anunciando, como sacerdote. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que é o intercessor. Ele intercede pelo povo perante Deus. Ele é o representante de Deus na terra. Ele é o anunciador, é o ensinador, é o pregador, é o profeta. E ali esses homens se esmeraram em falar, anunciar, mas o povo foi, pelo contrário, multiplicando seus pecados, se afastando de Deus, sendo homicida na terra, adúlteros. Chega até Noé. Pode baixar a mão. Noé achou graça diante de Deus. Noé, como sacerdote, como um anunciador, ele começa a revelar a palavra de Deus àquela geração. E Deus diz: Noé, a terra está cheia de violência. Eu me arrependo de ter criado o homem. A Bíblia diz que Deus não há engano e nem sombra de variação. Ele não muda. Mas em seu coração ele se arrependeu. Porque vendo a terra tão cheia de violência, uma terra em que o ser humano simplesmente era homicida, não tinha a menor coerência com o seu semelhante. E ali Deus diz: Noé, você vai construir uma arca, porque eu vou destruir a terra, eu vou mandar um dilúvio. E Noé leva 120 anos construindo uma arca. 120 anos. Durante 120 anos Noé anuncia que Deus iria trazer justiça. Agora chegou a hora da justiça. Querido, Deus fala por um tempo. Por um tempo ele fala. E por aquele tempo, quando chega o fim daquele tempo, ele julga. Ele é juiz da terra. Levante a tua mão para o céu. Ele é juiz, ele é justo, ele aplica a justiça. Pode baixar a mão. E ali Deus disse para Noé: é chegado o fim de todo ser vivente. E ali Noé, pregoeiro da justiça, falando, anunciando, mas o povo recusou as palavras de Deus, rejeitou as palavras de Deus. Pelo contrário, Noé era criticado, fazendo uma arca. Um lugar que não tinha fluência para mar, para rios. Mas Noé, em sua obediência, em sua presteza, sua honra ao Senhor, ele continua na fidelidade. Está entendendo? Ele continua fiel ao propósito, ignorando todas as opiniões.
ignorando todas as críticas, todo o zombeterismo, ele continua fiel a Deus. Deus tem negócio com os fiéis da terra. E ali Noé persevera. Passando 120 anos, Deus envia dilúvio sobre a terra. E ali choveu 40 dias e 40 noites. Quando o povo quis se arrepender e começar a bater na porta da arca, pelo coração de Noé, ele abriria a porta. Mas a porta foi fechada por Noé por dentro da arca. Mas Deus fechou por fora. Ali o tempo tinha esgotado. E ali se perdeu toda aquela geração. E passado todo aquele período, a arca vem descer no Monte Ararat. E Deus vai reiniciar. Levante a mão para o céu. Deus vai reiniciar. Deus não desistiu do ser humano, mas Ele vai reiniciar um novo propósito. Olha como Deus é um Deus de justiça, mas é um Deus de amor. Ele dá continuidade. Pode baixar a mão. Ele vai dar continuidade. E esse ministério sacerdotal, ele vai continuar. Deus vai continuar falando. E quando Noé, ali com seus filhos, Cã, Sem e Jafé, 3 filhos. Porque só 8 pessoas ouviram a voz de Deus. Só 8 pessoas subiram na arca. E ali Deus disse: possuí a terra. Vamos começar de novo. E o povo foi se multiplicando novamente na terra. E Deus continuou a falar. Deus continuou. Nós vimos aqui o primogênito de Noé, chamado Sem, onde foi abençoado. Uma geração escolhida por Deus ali para dar continuidade a essa obra testemunhal, esta obra sacerdotal. Ele continua. E aqui nós entramos numa revelação e voltamos lá para Abraão. Abraão, nós sabemos que foi um homem chamado por Deus. Ele sai de Ur, vai para Arão, e de Arão Deus tem falado com Abraão dizendo: sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Pois através de ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu farei de ti uma bênção. Tu serás uma bênção, Abraão. Está entendendo? Sai do meio da tua parentela. A parentela de Abraão era idólatra. E Deus tem negócio com Abraão. Ele está dizendo: sai desse meio, porque eu vou te levar para um lugar, para uma terra que eu preparei. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhes foi imputado por justiça. Ele creu num Deus que falava ao seu coração. Ele creu num Deus invisível, mas poderoso. Ele creu num Deus que lhe revelou o mistério. E ele parte para uma terra que ele desconhecia, não sabia. Mas pela fé começa a caminhar. Abraão sai com toda a sua comitiva, com todos os seus rebanhos, com todos os seus pertences. Seria algo insano, principalmente por essa época, onde não havia tanta segurança. Mas ele sai em obediência a Deus. Eu quero vos dizer uma coisa: quem obedece a Deus, quem anda no propósito de Deus, não tem nada a temer. Não tem, porque Deus, os olhos de Deus, a Bíblia diz que os olhos de Deus se reportam aos fiéis da terra. Querido, e Abraão vai e chega nesse ponto, em que vai se encontrar com esse rei de Salém. Não é uma doutrina canônica, mas é uma revelação de pesquisa profunda nas Escrituras. E agora isso nos chama muito a atenção, quando esse rei de Salém vem até Abraão, vem trazer pão e vinho para uma celebração. O que eles estavam celebrando? Porque Abraão lhe deu os dízimos.
Há um mistério até hoje sobre esse Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque não é um nome, é um título. Levante a mão para o céu. Melquisedeque não é um nome, é um título. Quer dizer rei da justiça. Ele era rei da justiça e também sacerdote em Salém. Salém era o nome de Jerusalém antigo, o lugar do Monte Moriá, lugar da adoração ao Deus vivo. Muito antes de revelações maiores nesse lugar, ali já havia adoração ao Deus Todo-Poderoso. A continuidade de Sem, ali se fazia presente. E todo o estudo leva que Sem é este homem, filho de Noé, ainda vivo na época, vai chegar como rei de Salém, rei da justiça, sacerdote naquela região, onde ele ensinava e ministrava as ordenanças do Deus Criador dos céus e da terra. Ele chega até Abraão. Notamos que até aqui, desde Adão, Deus escolheu um homem para ser testemunha para o povo da época. Mas agora uma celebração poderosa vai marcar um novo início. Aquele rei de Salém, Melquisedeque, aleluia, vai passar para Abraão algo maior. Porque Deus agora não está escolhendo um homem para falar um povo. Deus está escolhendo um povo para falar ao mundo. Porque de Abraão, Deus fez promessa para tirar uma nação. E de Abraão vai sair a nação dos judeus. Os judeus tinham uma tarefa de anunciar Deus ao mundo. Nós vimos que de Abraão vem Isaac, de Isaac passa para Jacó. E de Jacó se multiplica. Vão para o Egito, sai do Egito. E lá está a nação missionária para testemunhar, para falar de Deus para o mundo. Está notando que Deus continua falando para a humanidade. Deus continua falando para o homem. Ele não desiste. Desde a queda de Adão e Eva, Ele continua falando. Ali Deus está fazendo uma promessa para Abraão. É um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, um sacerdote segundo a ordem da justiça. Um reino de justiça. Um sacerdócio de justiça. E ali Abraão dá continuidade a esta tarefa, porque Deus lhe disse a Abraão: através da tua vida serão benditas todas as nações. Nações, está no plural. Nações, levante a tua mão para o céu. Nações, através de ti serão benditas todas as nações da terra. Através de ti eu tenho um propósito para o mundo. Queridos, nós sabemos que a história continua. O mundo avança nos seus dias, vai passando. E de repente, lá em Belém, os anjos celebravam, os anjos entoavam louvores, porque estava chegando o Salvador do mundo, estava chegando o unigênito Filho de Deus. E Deus vai dar continuidade a seu plano. Lá em João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus, nos dá a vida eterna. Desde que o homem tropeça e cai no jardim do Éden, Deus está lhes dando um propósito para renascer, para se arrepender, para vivificar. E nunca faltou sacerdote, nunca faltou um profeta para anunciar, para falar. E ali Jesus Cristo começa ali a desenvolver na terra. Aquele moço começa a crescer. Aos 30 anos ele vai se aproximar de João Batista lá no Rio Jordão, e vai entrando no rio. E João Batista olha e diz: mas olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
do mundo. E quando Jesus se aproxima, ele diz: mas convinha que eu fosse a ti, e vem tu a mim. E Jesus: deixa-me agora, porque é necessário cumprir a justiça. Ele é rei da justiça, aleluia. E ali Jesus Cristo, queridos, eu quero vos dizer uma coisa. Você pode perguntar: pastor, e o povo judeu? E o sacerdote levítico? Jesus veio e abraçou, ele incorporou todo o plano judeu, todo o sacerdócio levítico, porque o sacerdote levítico falava ao povo judeu, era um propósito de tratar ao povo judeu, mas esse propósito do sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio universal, é para todas as nações. Lá nos Salmos, no livro de Salmo, ali Davi tem uma revelação, ele recebe dos céus, quando Deus diz assim: este aqui à minha direita, é sacerdócio perpétuo, é perpétuo, é para sempre. Quem é que está à direita do Pai? É Jesus Cristo, é Ele que está à direita do Pai, Ele é sacerdote eterno. Jesus não é sacerdote segundo a ordem judaica, segundo o ministério levítico, nem dependente dos filhos de Arão, não, porque ele não poderia, porque a tribo de Jesus que ele veio, era da tribo do leão, da tribo de Judá. Ele vem dos judeus, mas vem da tribo de Judá, e todo sacerdócio levítico, ele vem da tribo de Levi, é diferente. A tribo de Levi tinha um sacerdócio para tratar com os judeus, mas Jesus tem um sacerdócio para tratar com as nações do mundo. É por isso que lá no livro de Hebreus, o autor diz que o ministério sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior, é muito superior ao ministério sacerdotal levítico, porque não é através de sangue de animais, nem de cordeiro, nem de bode, nem de gado, que nós somos remidos, mas sim pelo sangue puro do Filho unigênito de Deus. É aquele sangue derramado na cruz, que é um sacerdócio superior para perdoar todo aquele que se arrepender. Não importa a nação, não importa o teu passado, importa o teu presente aqui e agora. Deus trabalha com o dia de hoje, e Ele estendeu na cruz, sendo moído pelas nossas transgressões, Ele estendeu o plano de salvação a todo o universo, a todo aquele que nele crê, aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, quando chega no céu, levante bem a mão para o céu, bem para cima assim. Jesus, quando chega no céu, Ele vai se apresentar ao Pai, não como sacerdote levítico, mas como sacerdote, rei de Salém, rei das grandes cidades, Santa Jerusalém, mas acima de tudo, rei da justiça. Ele chega diante do Pai como sacerdote, não trazendo sangue de um animal, mas trazendo o seu próprio sangue. Vai chegar diante do Pai, e ali a justiça do Pai era um decreto, era para julgar os pecados, e nós estaríamos todos perdidos. A Bíblia diz que a humanidade, nós como seres humanos, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse um plano salvador de Deus, todos nós estaríamos perdidos. A Bíblia diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Queridos, ali Jesus chega com o seu próprio sangue para oferecer ao Pai. Ele entra ali naquele momento no Santo dos Santos do céu, diante do grande Criador, do grande Deus, do grande El Shaddai, aquele que fundou os céus e a terra. Ali Jesus chega com o seu precioso sangue. Pai, está aqui o preço, eu paguei o preço por eles. Ali estava a porta aberta da salvação, da minha salvação, da tua salvação, da nossa redenção, da restauração do homem. Ali está a porta aberta. Agora eu quero vos dizer
dizer uma coisa nessa noite, queridos, Deus é justo. A Bíblia diz lá em livro de Hebreus, se Deus não poupou os anjos que pecaram, antes os entregou ao mais profundo dos abismos. Se Deus não poupou o mundo antigo, começando pelos dias de Noé, o grande dilúvio que consumiu milhares de pessoas, se nós lembrarmos de Sodoma e Gomorra, que foi consumida a fogo, foi quando Deus exerceu a sua justiça. Eu quero vos dizer uma coisa, à luz das Escrituras, o dia da justiça de Deus está chegando, o dia do juízo está chegando. Se nós não ouvirmos a sua voz, se nós o rejeitarmos, a Bíblia diz que Ele também vai nos rejeitar. Deus exerceu, demonstrando um grande amor por mim e por você. Jesus se esvaziou, Ele se esvaziou de si mesmo, veio nesse mundo para sofrer e padecer, veio para ser moído. Baixa a tua mão. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós sabemos que Deus deu o azeite como símbolo da unção. No tabernáculo era usado o azeite de oliveira. Ali no Getsemane tem um lugar, Getsemane, prensa de azeite, de azeitona. Ali as azeitonas são colhidas e elas começam a ser colocadas em um lugar onde passa uma enorme roda de pedra. Será feito artesanalmente. E ali, aqueles animais vão tracionando aquele eixo e aquelas azeitonas vão sendo esmagadas. Esmagada. Até que vira uma pasta. Aí, aqueles homens pegam aquela pasta e colocam em um saco e colocam numa prensa. E conforme aquela prensa vai apertando, vai escoando um azeite. O azeite de oliva vai saindo da azeitona. Eles vão apertando e pressionando. Levante a tua mão para o céu. Quando Jesus estava no Getsemane, a Bíblia diz que ali, durante a noite, prolongando-se as horas da madrugada, ele se vê sozinho. Pedro, Tiago e João não conseguem ficar acordados. Os discípulos entram em sono profundo por causa das trevas. Ele começa a orar ao Pai. E diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Houve um silêncio no céu. Ele era o único. Ele era o único que poderia trazer a salvação. Jesus, vendo que não havia substituto, entre agonia, levanta os olhos ao céu e diz: Pai, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Está entendendo o exemplo que ele nos deixou? Não era sua vontade sofrer tudo que viria a sofrer. Ele ora ao Pai, mas não tem substituto. Então ali Jesus em agonia, porque nós entendemos uma coisa: segundo a lei de Deus, todo aquele que pecar, este morrerá. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha como morrer porque ele não tinha pecado. Então naquele momento os pecados da humanidade começam a cair sobre ele. Todos os pecados começam a cair. E eu estou falando de presente,
eu estou falando também de passado, eu estou falando de futuro. E ali Jesus começa a ser prensado. O sofrimento é incalculável. Ali está sendo prensado, porque o seu suor se transforma em sangue. Tal a dor, tal o conflito que ele está enfrentando. Ele não tinha pecado, mas a Bíblia diz que caiu sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele está recebendo o pecado da humanidade e está sendo prensado como azeitona para tirar azeite, e seu suor se transforma em sangue. Mas ele vai até o fim, ele não para. Baixa a tua mão um minutinho. Ele vai continuar, porque ali ele estava sendo prensado, mas nós receberíamos, através do seu preço, o azeite da igreja, a unção do Espírito Santo. Dá uma salva de palma. Custou caro. Custou caro. Custou muito caro. Quando nós olhamos para os utensílios do tabernáculo, nós podemos ver que foram confeccionados ali a arca em madeira de acácia, a mesa dos pães em madeira de acácia, e coberta de ouro. Querido, a árvore de acácia, ela tem raiz, e raiz profunda para buscar água. Mas aquela madeira, ela só vai servir quando ela é cortada, é aplanada, trabalhada, para então se tornar útil para Deus. Nós, como seres humanos, somos como a madeira de acácia. Temos que ser cortados do mundo, lapidados por Deus, para servir ao Senhor. Amém? Mas também somos nós que oferimos os galhos da árvore de acácia. Tem espinhos, foi desse galho da árvore de acácia que coroaram Jesus para zombar dele. Aqueles espinhos fixaram-se em sua cabeça. Nós também levamos a ele o sofrimento.